Olá, pessoal. Eu sou o professor Lemuel Diniz, professor da UFMS, sou responsável pela disciplina Teoria da Literatura 3 e hoje vamos conversar sobre o módulo 1, o gênero dramático, vamos conversar sobre a unidade titulada Distinções entre narrativa e drama. Bom, a primeira constatação que nós precisamos fazer é que, embora o texto dramático englobe também uma narrativa, há algumas diferenças entre os dois gêneros que a gente precisa deixar pontuados, né? Pontuadas. A princípio, a gente sabe que em relação à narrativa, né, as personagens da narrativa elas podem ser inumeráveis e apresentar múltiplas dimensões, né, sendo possível descrevê-las em pormenores e analisar o seu íntimo cuidadosamente. Quando a gente pensa no drama, a gente já tem que levar em conta de que as personagens elas têm que ser mais reduzidas, né, em termos de quantidade. E a gente vai, enquanto na narrativa o narrador vai mencionar as características das personagens, no drama a gente tem que prestar mais atenção para poder descobrir quais são essas características, porque muitas delas só vão ser reveladas por meio dos diálogos, né? E também por meio das atitudes de cada uma, ok? Então, vai exigir, né, no drama, o conhecimento acerca das personagens vai exigir um pouquinho mais do espectador. Bom, as personagens no drama. No drama, apesar de a personagem se dar a conhecer por meio do seu discurso, né, e dos seus diálogos, o mais recomendável é o espectador vir a conhecê-la de fato, né, vendo ela mesma se revelar através das suas ações, tá? Então, a partir daí, né, a gente vai ter bastante claro que pequenas atitudes e expressões vão trazer à luz as intenções mais ocultas da personagem, ok? E vou trazer um exemplo para vocês que vai ficar mais delineado, né? Bom, pessoal, então, em considerando as personagens no drama, a gente vai percebendo que ao longo de uma peça é que se vai conhecendo o caráter das personagens. Eu vou trazer um exemplo aqui que vai deixar isso bem delineado, que é a tragédia shakespeariana Macbeth, né? A gente tem a personagem Lady Macbeth, que a princípio ela parece hospitaleira, mas no decorrer da peça a gente vai perceber que, na verdade, ela ambicionava que o seu marido tomasse a posição do rei Duncan. A sinopse da peça, para deixar mais contextualizado, é a seguinte: Duncan é o rei da Escócia, ele se hospeda no castelo do nobre Macbeth, e é então que a esposa, né, do Macbeth, né, a Lady Macbeth, ela se mostra maquiavélica e traça um plano para assassinar esse rei, com o que o seu marido se apossará do trono. Então, a princípio, o seu marido vacila, né? Não gosta da ideia de matar o rei, que inclusive, com o qual inclusive ele tinha um grau de parentesco. Mas diante da insistência da esposa, ele acaba aceitando a proposta e mata o rei e toma, né, o lugar do rei. Então, o que é interessante é que, como eu disse a vocês, né, aos poucos é que se vai conhecendo a personagem. E essa peça, ela é muito interessante, essa imagem que está exposta para vocês aí, né, é a Lady Macbeth colocando a coroa de rainha, né? É interessante que essa imagem aí, na verdade, é uma foto da atriz de teatro Ellen Terry, que era muito famosa na Inglaterra e muito requisitada para encenações, né, para representações de peças do Shakespeare. É interessante que essa peça, pessoal, ela é considerada uma das peças mais sombrias do Shakespeare, e no teatro, né, essas personagens do drama, elas chegam a ser tão marcantes que muitas vezes elas são usadas em outros estudos de outras áreas, né? Por exemplo, na psicanálise, nós temos médicos, né?
profissionais da psicanálise que gostam muito de lembrar da sinopse dessa peça, principalmente no início, porque no início a gente lê no texto lá da peça que o Macbeth é abordado por algumas bruxas na floresta e essas bruxas lhe dizem que ele será o rei. E aí surge, né, o questionamento psicanalítico, né? O fato de ele depois ter matado o rei, será que se deve ao fato, será que tem alguma relação com a fala dessas bruxas? Porque quando ele recebe essa mensagem das bruxas, quando a gente lê isso na peça, que ele foi abordado por bruxas que lhe deram essa mensagem, posteriormente, quando a sua esposa pede que ele mate o rei, ele se lembra da mensagem das bruxas. Então aí é nesse momento, né, que os profissionais da psicanálise levantam um questionamento: será que ele matou o rei? Será que essa fala das bruxas realmente, entre aspas, aconteceu, foi real? Ou será que era a própria mente dele lhe dizendo que ele deveria ser o rei, que ele deveria fazer alguma coisa para assumir o trono? Então, essa peça do Shakespeare chama muito a atenção dos profissionais da psicanálise, né? Por causa desse aspecto. Essas bruxas realmente existiram? Ou foi o próprio Macbeth que pensou isso, né, internalizou isso, a fim de encontrar uma justificativa para tomar o lugar do rei? Essa peça também, ela é muito lembrada por profissionais da medicina, como o Moacir Scliar, que além de médico, era também escritor. Ele gostava de lembrar dessa peça por causa da questão do sono, né? Quando ele dava suas palestras e informava os seus espectadores, né, seus pacientes, sobre a questão do sono, ele gostava de fazer menção a essa peça, porque depois que o casal Macbeth matou o rei e tomou o trono, eles perderam o sono, né? Tem até uma fala na peça que se lê exatamente assim: Macbeth matou o sono. E fica assim, exposta essa frase, né? Mas não há uma explicação. Mas se percebe no decorrer da peça que o casal perdeu o sono, né? Ao matar o rei e tomar o trono, eles também mataram o sono, eles não conseguiam mais dormir. E então é muito importante, o Scliar lembrava dessa questão da peça para falar que muitas vezes as pessoas perdem o sono realmente por praticarem atrocidades, né, como foi o caso aí do casal Macbeth. Mas às vezes se perde o sono também por questões em que o sujeito se sente culpado, sem de fato ter culpa de nada. É pensamento, são pensamentos equivocados que lhe assaltam a mente e o fazem então a vivenciar a insônia, tá? Então essas peças do Shakespeare, elas são muito valiosas, né, para outras áreas do conhecimento também. Voltando aqui à questão das personagens no drama, o Pasqualati vai nos ensinar que no teatro falar sempre equivale a agir. Por isso, o diálogo das personagens contribui para a dinâmica da ação no drama, da ação do drama, tá? O diálogo é uma forma de manipulação do outro por meio do discurso, configurando uma luta ideológica entre as personagens. Então, quando a gente fala de ideologia, né, a gente pode lembrar, por exemplo, a questão de se combater o racismo, né? Quando a gente tem uma peça cujo texto é trabalhado no sentido também de denunciar essa prática e trazer ao público, né, aos espectadores, a percepção de quanto é preciso ser antirracista, né? Então eu estou aqui falando isso e me lembrando daquela peça Brás Cubas, que tem a direção de Paulo de Moraes, que é uma peça que foi uma peça que é baseada no romance do Machado de Assis, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, e é interessante que essa peça, pessoal, tal qual o livro, ela é
baseada no momento em que o personagem principal, que é o Brás Cubas, ele está num momento de delírio que antecede a sua morte. E então, nesse momento de delírio, ele tem visões, por exemplo, de um hipopótamo que o faz cavalgar em si e atravessar os séculos, né? As entradas e saídas de cada século da humanidade. Então, no meio de todo esse contexto, né, que a peça segue essa mesma linha, digamos assim, né, essa mesma parte do enredo do livro do Machado, o diretor mantendo, né, essas características, por um lado. Por outro lado, pessoal, o diretor da peça inseriu o próprio Machado de Assis no palco, né? E ao fazer isso, em um certo momento da peça, ele, com a sua ideologia antirracista, ele coloca o Machado de Assis declamando um poema antirracista, né? O Machado se torna um personagem da peça. Ao fundo se tem um rap, né? Se ouve um rap e o Machado declamando, né, um texto antirracista. Então, essa questão da ideologia, pessoal, ela perpassa a questão do teatro, né? Mesmo que num texto original, né, não haja tão demarcada essa questão como a do racismo, né? O diretor pode se valer da sua liberdade criativa e inseri-lo na sua peça. Tanto é que no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis ele não aborda de uma forma direta a questão do racismo, né? Mas o diretor fez o uso dessa iniciativa. Nessa luta ideológica, interpretações bruscas, silêncios ou insinuações são tão significativos quanto as palavras, tá? Quando menciona aqui a questão de interpretações bruscas, silêncios ou insinuações, a gente pode lembrar do Teatro do Brecht, que vocês vão ver em outra aula. A um certo momento, o Brecht foi um dramaturgo alemão que fez algumas propostas para revolucionar o teatro, a fim de torná-lo mais próximo do espectador, a fim de trazer ao espectador a possibilidade de usar o seu potencial crítico perante as situações que são encenadas no palco. Então, o Brecht, um dos recursos que ele propôs foi o recurso do à parte, né? O recurso do à parte era quando, num dado momento da peça, um dos atores chegava mais próximo do público e falava num tom mais baixo, trazia alguma informação referente a algum dos personagens ali da peça, né? Um dos atores, né, vinha mais próximo do público, mais próximo dos espectadores e falava num tom mais baixo alguma informação a respeito de outro personagem que estava no palco, tá? Então, existe também, né, quando se trata do drama, né, do teatro, existe esse recurso do à parte que a gente não vê com a mesma clareza, né? A gente não vê na narrativa, tá bom? Quanto mais a réplica de uma personagem é a resposta imediata à fala de outra, mais o diálogo parece autêntico e mais ele se torna dinâmico, principalmente quando os personagens compartilham o tema e a situação discursiva, tá? Então, quanto mais um personagem responde imediatamente ao outro, né, a gente tem uma peça mais dinâmica, né? Embora, pessoal, eu costumo dizer nas minhas aulas o quanto, né, as regras têm as suas exceções. Eu estava lendo ontem ainda o livro Como e Por que Ler, do estudioso Harold Bloom, e no capítulo em que ele vai falar das peças do Shakespeare, no final, na parte que, depois de apresentar as peças e comentá-las, ele tem um item chamado Resumindo, né? E nesse item Resumindo, que tem 2 páginas apenas, ele faz importantes considerações assim sobre o trabalho do Shakespeare. E lá ele afirma, ele traz ao nosso conhecimento a informação de uma peça muito boa, muito especial, muito bem apreciada do Shakespeare, no qual o vilão não troca uma única palavra com o herói
a peça inteira. A peça inteira, entre aspas, rola, né? A peça inteira acontece e o vilão não troca uma única palavra com o herói. E mesmo assim, a peça é boa, é apreciada pela crítica, e também pelo público. Então, toda regra tem a sua exceção, né? Eu vou deixar sempre isso delineado, né? Porque isso é importante. Por aí, né, na sequência lá do que eu estava lendo sobre as anotações do Harold Bloom, esse é um dos motivos do Shakespeare, né, ser considerado um dos maiores, né, teatrólogos, né, dramaturgos de todos os tempos. Outra questão importante quando a gente pensa as personagens no drama, em termos de diálogos, né, é que a espontaneidade dos diálogos é um aspecto relevante no drama de feição naturalista. Mas na tragédia clássica, né, a gente tem uma alternância entre falas extensas e expositivas, sem deixa para uma réplica imediata, e sequências dinâmicas de falas curtas e diretas entre as personagens em embate. Então, a, a estrutura, né, da tragédia clássica, ela é diferente, né, desses diálogos, dessas peças mais contemporâneas, né, mais do nosso tempo, por causa dessa questão aí, né, dos diálogos. E você tem na tragédia clássica momentos em que as falas são muito extensas, muito expositivas, não há espaço para não é permitido ao outro personagem rebater, replicar, né? E também, em dados momentos, a gente tem sequências dinâmicas de falas curtas, né? Curtas e diretas entre personagens que estão discutindo, debatendo, né? Debatendo calorosamente, né? De uma forma calorosa, alguma situação, alguma ideia. A questão do conflito, pessoal, ela vem somar-se à ação e ao diálogo para completar o tripé sobre o qual o drama se alicerça. Então, o conflito dramático se origina na divergência de vontades entre as personagens. Para obter o que deseja, a personagem age e fala com a intenção de manipular as demais para remover os obstáculos que se interpõem à realização de seu querer. Aqui é muito interessante a gente lembrar da peça Electra. É muito interessante essa questão do conflito dramático, pessoal, porque aqui mencionou-se, né, a questão de manipular de uma personagem, agir e falar com o objetivo, claro, de manipular as demais personagens a fim de ela alcançar, né, o seu querer. E aqui a gente tem uma questão bem interessante de conflito dramático, que é a peça Electra, né? A gente sabe que a Electra era filha de Agamenon e de Clitemnestra. E a Clitemnestra, que era sua mãe, tinha um amante. E esse amante assassinou o seu pai, né? Ou seja, Electra ela tinha como pai Agamenon e como mãe tinha Clitemnestra. E a Clitemnestra tinha um amante e esse amante assassinou o pai da Electra, né? Então, o que aconteceu? A Electra quer vingar a morte do seu pai, até porque a sua mãe continuou vivendo a vida, né? E então, o que aconteceu? A Electra não consegue matar a mãe com as próprias mãos. Então, ela vai incitar o seu irmão Orestes para praticar o crime. Então, ela vai ali estimulá-lo, né, a essa prática e no final, né, ela vai ajudá-lo a enterrar o punhal na mãe, né, e terminar aí de completar o assassinato. Então, a gente tem nessa questão da peça Electra, né, o mito de Electra, a gente tem essa questão clara aí, né, da personagem manipular a outra para alcançar o seu objetivo. E é preciso lembrar que o que eu mencionei aqui é o mito de Electra, né? E que esse mito suscitou 3 tragédias e elas têm algumas diferenças entre si, tá? Tivemos a partir desse mito as peças As Coéforas de Ésquilo e o Sófocles e o Eurípides, cada um à sua maneira, também compuseram peças com o título de Electra, tá? O mito da vingança permeia todas essas 3 peças, né? Mas elas têm algumas diferenciações em relação a diferenciações no que acontece nos seus eventos, né?
em relação ao mito original de Electra, tá? E é interessante ainda, em se tratando de personagens e conflito dramático, pessoal, é muito interessante a gente mencionar o conflito dramático da peça Lisístrata, ou A Greve do Sexo, que foi uma peça originalmente do ano 411 a.C., de autoria do comediógrafo grego Aristófanes, né? E a gente tem nessa peça, de uma forma sucinta, né, o querer das mulheres de Atenas explicita-se desde o início da ação, colocar um ponto final na guerra. Essa peça, ela é muito interessante porque a gente tem a personagem Lisístrata, né? É uma personagem feminina de caráter muito forte, e ela, assim como muitas mulheres do seu país, né, estão cansadas de verem os seus maridos participando de uma guerra que estava se alongando muito, que era a guerra entre Atenas e Esparta. Então, a Lisístrata vai tomar a frente e vai liderar as mulheres no sentido de fazerem uma greve de sexo para com essa atitude, né, os homens desistissem da guerra, né? Esse é o objetivo dela, o único objetivo, na verdade, né? O desejo de encerrar a guerra as leva a promover uma greve de sexo, único meio de fazer os homens desistirem da guerra. E aqui é muito interessante, pessoal, porque, contextualizando a questão da peça para vocês um pouco, a Lisístrata consegue levar as mulheres na Acrópole, né? E as mulheres ficam encerradas ali, né? Não ficam como decidem ficar ali e não ficarem mais em suas casas, a fim de que realmente não acontecesse mais nenhuma união sexual com seus maridos. Chega um dado momento em que os homens mandam alguns representantes conversarem com elas, né? Mas não se chega a um acordo. E a Lisístrata vai percebendo que, com o passar do tempo, algumas mulheres querem ceder, falar, não, vou voltar para casa. E ela insiste, trabalha de uma forma que venha a convencê-las, né, a se manter na Acrópole para forçar a decisão dos homens de desistirem da guerra. E a Lisístrata tem uma estratégia muito interessante, que é liberar apenas uma mulher para ir para casa, né? Ela libera a Vulverina para ir para casa, né, com o pretexto de se encontrar com o marido. Só que, na verdade, havia ali toda uma estratégia, porque a Vulverina vai para casa e os outros maridos ficam sabendo, né, de que pelo menos uma das mulheres estaria voltando ao lar. Só que ela chega em casa, ela se insinua para o seu marido, que se chama, ele tem um nome bem interessante, o nome de Trepásio, e ela o estimula, né? O deixa com vontade, com mais vontade ainda, de ter o ato sexual, mas então em seguida ela foge, né? Ela foge sem deixar ser tocada. Então isso ficou de exemplo para os demais maridos, a fim de que a estratégia, né, das mulheres não cairia por terra. Então, a peça vai seguindo esse conflito dramático, né? E até que no final há um acordo, os homens desistem da guerra e é realizado um banquete para celebrar a paz e o retorno das mulheres aos seus maridos e aos seus lares. Então, é uma peça bem interessante desse comediógrafo Aristófanes, né? Por meio da qual fica aí registrada, né, a associação entre as personagens e o conflito dramático. O conflito dramático, pessoal, ele é importante numa peça porque ele vai encaminhando, né, encaminhando a peça para o desenlace. E dentro desta contextura, eu preciso falar para vocês também daquele recurso que é o Deus ex machina, tá? O autor grego Eurípides e outros dramaturgos, especialmente os da época clássica da França e da Espanha, eles usaram muito esse expediente do Deus ex machina, né, para o desfecho das suas peças. Aqui eu deixei para vocês uma imagem do Eurípides. E é interessante, pessoal, eu preciso apresentar para vocês esse expediente do Deus ex machina, né? Consistia numa divindade baixar a cena para desfazer o nó dos acontecimentos, tá? Esse recurso era bastante utilizado
nesse período a que eu me aludi, né, que é o da época clássica. E quando a gente chega, então vinha um deus, né, era uma situação que não tinha como resolver, então um deus, uma divindade comparecia na cena e desfazia o nó dos acontecimentos, então tudo se resolvia. Quando a gente chega no teatro moderno, né, a gente verifica que esse artifício do Deus ex machina é substituído por outros recursos, como uma carta reveladora, uma chamada telefônica esclarecedora, ou algum outro meio de que o autor da peça, né, se utilizava para informar os espectadores sobre o destino das personagens. Então vocês vão vendo que há uma diferença entre as personagens na narrativa, né, e as personagens no drama. A ideia dessa aula, né, é mostrar isso para vocês e que há bastante diferenças, né, que a gente precisa deixar isso bem delineado. Quando a gente pensa no romance, né, a gente encontra no romance, na narrativa, a gente encontra situações em que muitas vezes, né, o romance tem nome de cidade, né, como por exemplo o romance Roma, que foi escrito por Zola, né? Ou, por exemplo, o romance EUA, né? Estados Unidos da América, de John dos Passos. Às vezes, na narrativa, né? O título do romance é o nome de uma cidade, o nome de um país, né? Mas nem por isso, né? O foco deixa de ser sobre as personagens, né? Às vezes você tem, por exemplo, como está aí no slide, um romance intitulado São Jorge dos Ilhéus, que é um romance do Jorge Amado. É um romance que vai trazer, que traz esse título, porém o teor do romance, né, o que é realmente trabalhado no romance, não é a descrição desse lugar, né, dessa zona geográfica, mas os personagens, né, os personagens que vivem nesse lugar. Então, mesmo, é por isso que eu trouxe esses dois slides para vocês, né, para deixar claro isso, que às vezes você pode se deparar com o título de um romance, né, de uma narrativa que tem o nome de uma cidade, um país, uma região, mas o que vai ser realmente narrado ali, né, são as trajetórias das personagens, tá? A questão de o título do livro fazer alusão a uma cidade, um país, a um estado, é apenas uma decisão do escritor. Bom, no teatro, pessoal, né, as personagens, elas constituem praticamente a totalidade da obra, né? Não existe teatro a não ser através das personagens. O próprio cenário, quase sempre, né, ele é pensado em relação às personagens. E aí eu trouxe um exemplo bem interessante para vocês, que é a peça Fausto, tá? A peça Fausto do Goethe. Nessa peça, eu vou trazer primeiro a sinopse, tá? O que acontece? Nessa peça Fausto, nós temos um médico que ele quer mais conhecimento e num ambiente à parte, num ambiente diferenciado, estão Deus e o Mefistófeles, né? Que é um demônio, que é o diabo, que é um dos nomes do diabo, né? Então, o Mefistófeles ele está conversando com Deus e ambos estão vendo o Fausto na Terra, desejoso de obter mais conhecimento científico. E o Fausto também tem a intenção de conquistar, né, uma certa mulher, e as coisas que ele quer não estão ao seu alcance. Então, o Mefistófeles fala para Deus: Olha, eu vou descer lá, né, vou conversar, vou fazer uma proposta para o Fausto de ele me vender a sua alma e em troca eu lhe darei o que ele quer, né? Então aí acontece de o Fausto se encontrar com Mefistófeles, né? E então esse ser maligno faz essa proposta, dizendo a ele: me venda a sua alma, que eu te dou o que você quer. E ali é feito um acordo, né? Ah, e o que acontece é que nessa peça Fausto, né? O cenário dela é bem interessante, que não é só um cenário, né? O Salvatore de Onofre, o estudioso do teatro, vai dizer que nesse drama, né, há 26 cenários diferentes. Há o cenário do céu, né?
ao cenário da terra, ao cenário para a taverna, ao cenário para a praça pública, ao cenário para o mar, ao cenário para a montanha e etc. Então aí a gente vê, né, mais uma diferença, né, que no teatro, no texto literário dramático, né, o texto literário dramático é aquele texto que é escrito pensado para ser encenado, né, para ser representado no teatro. Então aí você tem essa questão do cenário, né? O cenário é escrito por associação à trajetória da personagem, né? Que a personagem vai vivenciar, vai experienciar. Essa tela que eu preciso explicar para vocês é uma tela que tem tudo a ver com a questão da sinopse da peça Fausto. Estão condensadas aí nessa tela, pessoal, tudo isso que eu apresentei a vocês, que eu comentei sobre o desejo do Mefistófeles de ficar com a alma do Fausto. Então, o pintor, né, decidiu, então, colocar de um lado o Fausto, do outro o Mefistófeles, né? O Mefistófeles está aí com um chapéu com uma pena da cor vermelha. Eles estão jogando xadrez como se fosse esse jogo, né, esse acordo que eles fizeram de um vender a alma para o outro e o outro conceder os desejos mais difíceis de serem obtidos. Então aí esse jogo, né, de xadrez representa tem um sentido, né? Condensa aí a ideia de que é algo decisivo, né? Tanto para um como para o outro. O Fausto quer alcançar seus objetivos e o Mefistófeles também. E ao fundo vocês têm o anjo, né? Que representa a bondade divina, que Deus estava ciente de que o Mefistófeles faria essa proposta para o Fausto. Tanto é que no final da peça, quando o Mefistófeles vem buscar a alma do Fausto, Deus não permite, né? Deus não permite que ele seja levado para o inferno. Então a peça tem esse desfecho, mas até chegar lá, né, os cenários são múltiplos e esses cenários foram todos pensados, né, nas trajetórias desses personagens aí, tá bom? Em suma, né, tanto o romance como o teatro, né, tanto a narrativa literária como a narrativa dramática, né, elas falam do homem, mas o teatro o faz através do próprio homem, por causa da presença viva e carnal do ator, tá bom? É um ponto em comum entre eles. Eu deixei assinaladas mais umas aqui, não vou deixar de mencionar aqui, né? A personagem teatral, para se dirigir ao público, dispensa a mediação do narrador, tá? A história não nos é contada, mas mostrada como se fosse de fato a própria realidade. O estudioso Prado aqui, né, com o estudioso do teatro, quando ele fala assim que a história não nos é contada, mas mostrada como se fosse de fato a própria realidade, o Prado está inserido numa ideia de teatro assim mais, entre aspas, mais clássico, né? Porque quando a gente chega no teatro do Brecht, o teatro épico proposto pelo dramaturgo alemão Bertolt Brecht, aí já há uma visão um tanto diferenciada, né? No sentido de que a história é mostrada no palco, mas o espectador precisa ter criticidade para não fruir da peça de uma forma passiva, né? Mas isso vai ser explicado nas próximas aulas, tá bom? Aqui é um entendimento geral, aquele entendimento mais comum, né? Bom, de forma geral, é marca do dramático a manifestação da personagem por sua própria fala, né? Se a gente for olhar pensar na peça do Fausto, ele fica explícito, né? Quando o Mefistófeles, que é o ser maligno, se apresenta ao Fausto, ele fala: "Eu quero a sua alma, né? Eu te dou o que você quer e em troca eu quero a sua alma ao final." Então, assim, é marca do texto dramático, né? A manifestação da personagem por sua própria fala, né? Ela fala o que ela quer. Num dado momento, isso vai ficar explícito, né? Diferentemente disso, ocorre no gênero narrativo, em que é o narrador quem apresenta a personagem envolvida em suas situações, tá? E aí, uma outra característica, pessoal, que a gente vai percebendo no texto dramático, no teatro, melhor dizendo, é que nós estamos vivendo já há algum tempo uma situação bem específica, que é os autores teatrais, né, escreverem peças
cujas personagens eram forjadas sob medida para a interpretação de certos atores. Ou seja, o dramaturgo pensa, vou escrever uma peça sobre tal assunto, e eu vou chamar o ator tal, né, o ator fulano de tal, que é o que eu acredito que vai fazer da forma adequada, né, essa representação que eu almejo. É uma característica, né, que tem sido verificada, né? Pessoal, e entre os mais ilustres personagens, né, do teatro brasileiro, incluindo aí a nossa percepção de que alguns atores, né, algumas peças são escritas já pensando-se nos atores que vão representar os personagens, a gente tem, né, o caso da Cacilda Becker, né, que é a, a jovem atriz aí que está permeada por esses cavalheiros aí na foto, tá bom? E com isso eu lembro, né, o quanto ela foi importante para o teatro brasileiro. Assim como a Fernanda Montenegro, né, assim como tantos outros, né? Bom, então, pessoal, para essa exposição foram essas as anotações mais pertinentes que eu julguei compartilhar com vocês, e nas referências vocês encontram os materiais que foram consultados, e eu quero deixar aqui como destaque, né, o livro do Ismael Scheffler, Teorias da Cena, Teatro e Visualidades, que está disponível para vocês na Biblioteca Digital da UFMS, e é um livro por meio do qual vocês vão poder ler muito mais, né, conhecer muito mais, né, sobre essa diferença, né, que foi assinalada, essas diferenças que foram assinaladas na aula de hoje, tá ok? Muito obrigado pela atenção e bons estudos.